Vamos falar sobre a história das formas e das tradições no Pentateuco, a partir da obra de Werner Schmidt, Introdução ao Antigo Testamento, em que novos impulsos para a compreensão do Pentateuco provieram da pesquisa da história das formas e das tradições, que não substitui a crítica literária, mas se baseia nela e desenvolve, e, de certa forma, também modifica ao retroceder para além do texto fixado na escrita, até a tradição oral. Por um lado, a época da fixação escrita de um texto pouco revela sobre a idade do seu material ou conteúdo. O material está pronto, está escrito, né? O que foi codificado na escrita numa época tardia não precisa necessariamente ter surgido tarde. Por outro lado, o primeiro testemunho escrito não precisa necessariamente reproduzir de modo imediato o acontecimento histórico que descreve. Pelo contrário, em regra, ambos, o acontecimento e o relato, estão separados por uma fase mais ou menos longa de tradição oral. Neste estágio, acontecimentos foram atualizados ao serem narrados, seja no santuário, seja na família, ou também por um estamento de contadores de sagas. Acrescentaram-se neste estágio motivos novos e diferentes para vivificar e ilustrar os relatos, ou então tradições provenientes de diversos lugares se fundiram numa única corrente traditiva. Como que, naturalmente, experiências de tempos posteriores penetraram no processo traditivo, de modo que a narrativa, na sua forma final, pode conter experiências referentes a longos períodos. Por isso, o recuo até a pré-história de um texto, a pergunta por sua origem, desenvolvimento e intenção na fase da tradição oral, não é só necessário, mas, em resumo, apresenta uma vantagem múltipla. Qual seria? A análise da crítica literária reconheceu incoerências no texto, rupturas e contradições que, em muitos casos, não conseguem mais resolver com seus próprios recursos. A separação sempre mais sutil e complicada das fontes, chegando até meios e quartos de versículos. Aí o enfoque histórico traditivo pode ajudar. Compreende narrativas isoladas ou complexos narrativos, em última análise, até as próprias fontes escritas, como ponto final de um processo traditivo prolongado. Então, se, por exemplo, a gente observar aqui, dissonâncias que para o enfoque crítico literário teriam que ser explicadas como uma associação mais ou menos arbitrária de fragmentos textuais, explicam-se de modo orgânico e significativo a partir da história do texto, da formação acumulativa da tradição oral e das variações introduzidas no momento da narração oral, como se de repente um cimento que cola tijolos fosse essa parte traditiva colando as partes textuais e dando uma ideia de continuidade. E aí, a partir do que se olha no texto, se percebe esses elementos e o elemento da tradição que possa pertencer àquele material escrito. E aí, assim o interesse se desloca de uma obra literária escrita num momento determinado para um processo traditivo que talvez abranja várias gerações ou até espaços de tempo ainda maiores, deslocando-se assim do autor individual para grupos ou escolas, isto é, em regra, para grandezas anônimas dentre o povo no santuário ou na corte, quando a história das formas busca disseminar o lugar de origem de um texto, pergunta pelas condições sociais, as instituições em que se formaram e desenvolveram aquelas tradições. E aí, por exemplo, tradições também podem abandonar o lugar de origem, o seu lugar de origem, aparecer em contextos bem diferentes e ser transmitidas com novas intenções. Assim, temos de distinguir onde surgiu
e onde se utilizou determinada forma linguística ou tradição. Então a gente pode observar aqui que se o javista, o eloísta e o sacerdotal e o deuteronomista são modos de contar algo que aconteceu, então isso pode significar não apenas uma redação sobre algo que já tinha sido escrito, uma edição de algo que já tinha sido escrito, como pode ser também uma coleção de ditos populares, de contos, de narrativas, de coisas que de repente um clã que está se reunindo toda noite, porque imagina, não tem internet, né? Não tem televisão, tem o que? A gente está em volta do fogo, conversando sobre a nossa origem. Então, a partir daí, o que acontece? A gente tem esses encontros de tradições quando esses clãs vão se encontrando, porque primeiro a gente tem o nomadismo, né? Ou seja, as pessoas são nômades, depois elas vão ficando sedentárias, aí a gente tem a formação da cidade e assim por diante. Então, olha o quanto assim, vai vindo várias pessoas de vários cantos e elas vão se juntando, e aí daqui a pouco a gente tem o que? Tem aquela nação, tem aquele povo, e aí nisso as famílias vão começando a unir as informações, aí daqui a pouco vira a tradição de todo um povo, né? Porque enquanto a gente tem, por exemplo, os filhos de Jacó distribuídos, a gente tem José lá no Egito, a gente, por exemplo, tem a situação de Isaac sem Jacó e Esaú, a gente tem Jacó sem o seu pai, a gente tem José com o seu pai, tem José sem o seu pai. Quantas coisas não devem ter acontecido até que Gênesis foi escrito, entende? E aí, enquanto que a crítica literária reconheceu primordialmente as camadas que perpassam horizontalmente o todo do Pentateuco, surge diante dos nossos olhos agora a divisão vertical em diversos blocos que já foi percebida pelos representantes da hipótese dos fragmentos. Ao lado das camadas literárias contínuas, tornam-se visíveis blocos ou complexos traditivos, como as histórias dos patriarcas e a revelação do Sinai. Então você percebe, por exemplo, a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, e em alguns pontos você vai reparar que elas são até um pouco parecidas. Você vai ver aquela questão de quando você sai, aí alguém olha a mulher do outro, é mais bonita, não sei o que, papapá. Não sei se vocês já repararam que assim, algumas coisas, dá uma lida em Gênesis depois, aproveita que está no início do ano, vamos ler a Bíblia toda esse ano, e aí acontece, deem uma olhada com carinho, vocês vão perceber que algumas narrativas são meio parecidas. Então, algumas questões, né, por exemplo, se a gente pegar Abraão, Isaac e Jacó, Isaac é o único que assim, é só ele e Rebeca, mas Jacó pega um caminho parecido com o de Abraão. Oi. Vamos supor que hoje um arqueólogo descubra vários fragmentos originais. Não tem como mudar o cano mais não, né? Não tem... Tá fechado. Acabou. Que nem se a gente pegar aquela questão da carta de Paulo aos Coríntios. Só vai adquirir tem uma carta que ele fala lá que ninguém viu. Se ela aparecer agora. Só vai adquirir não está no cano. Só se a cristandade se reunir para fazer um novo concílio. Mas o que eles têm... Aí eu não sei, rapaz, é o seguinte, Tim Maia, quando ele cantou Vale Tudo, ele falava, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Tim Maia, que não era evangélico. E a música era Vale Tudo, hein? O Vale Tudo dele não valia homem com homem, mulher com mulher. Olha o que a nossa época está vivendo. Mas foi encontrado de lá para cá muitas coisas, mas eles foram fazendo as pesquisas e tudo chegou perto, está batendo. A arqueologia tem ajudado. Isso, está batendo, tem batido com o que a Bíblia está dizendo. Isso é que eu digo para não mudar o que resta escrito, não muda mais. Muda mais não?
mano. Ai, então tá legal. E aí seguindo, né? A gente, por exemplo, vai observar, né, que enquanto que a crítica literária parte da estrutura do texto atual, a história das tradições percorre o caminho inverso, parte da menor unidade, passando por complexos mais amplos, por exemplo, ciclos de saga, até chegar ao texto dado. Então, é como se assim, a crítica literária, ela pega o texto e fica analisando ali. E no caso conforme a gente observa aqui a história das tradições, tenta identificar os blocos traditivos que compõem aquele texto. E a partir dos blocos se imagina assim, opa, isso aqui como eu falei agora há pouco sobre o caso, né, de Isaac no aspecto de intimidade sexual, ele é devotado a Rebeca. Jacó não passa por isso, nem Abraão. Em contrapartida, em relação à questão da esposa ser bonita e dizer que é irmã, Abraão e Isaac participam da mesma experiência. Você vê Abimeleque com o patriarca e você vê Abimeleque com outro patriarca. Então são coisas que assim, eu não vou fazer afirmações, até porque, como eu disse, de um lado, como a gente viu o caso do Cláudio Francisco, né, há uma explicação. Desse lado, como é o lado do Ernest Schmidt, há uma outra explicação. E eu, né, como leigo no assunto, né, a gente vai assim, vai vendo um lado, vai vendo o outro e vamos raciocinando com a liberdade de que alguém que pesquisa tem que ter, né? Não confundir com o aspecto pastoral, é diferente. É como, lembra? O aspecto pastoral é você entregar a feijoada para a pessoa, não é você falar, ó, eu botei pé de porco aqui, entendeu? E aí tem que deixar o pé de porco de molho. Aí, olha só, não, entende? O mecânico não tem que me dar aula de engenharia. Ó, já resolvi o caso da caixa de marcha, tá bom? Pode ir que tá tranquilo. Ó, o radiador tá furado. A gente tem que consertar. Essa é a experiência de fé. O indivíduo está lá para ser orientado na fé. Você está aqui para ajudar essas pessoas da comunidade de fé. É diferente. Seu trabalho é diferente do dele. Entende? Por exemplo, aqui a gente pode discutir a questão da existência do diabo. Na igreja a gente expulsa o diabo. É outra situação, entendeu? É outra realidade. Oi. Colegas meus que não fazem seguro do carro, porque dizem que o senhor vai guardar o carro. Vão ver? O senhor guarda o carro. O senhor. Roubaram o carro do pastor lá da. O cara tem que, se eu dar um carro para ele, a condição dele para pegar um seguro de carro, mas. Até agora apareceu, não faz seguro. Eu costumo dizer que assim, os céus são do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens, né? E a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Logo, se o Senhor edificar a casa, quem edifica não está edificando em vão. E se o Senhor guardar a cidade, quem toma conta da cidade não está tomando conta em vão. O que acontece é que a gente faz aquilo que está dentro da nossa alçada, e o que está além da nossa alçada a gente confia a Deus. O problema é que tem gente que confia a Deus ressuscitar o Lázaro e confia a Deus remover a pedra. Remove a minha pedra é bonito na música da Aline Barros, mas agora no Evangelho de João quem remove a pedra não é Deus não. Não, eu até canto a música, mas assim, remove a minha pedra não é Deus não, sou eu, pô. Vamos seguir? Ou vai continuar falando do teu amigo? Não, eu só fiz uma colocação aí, que acho que não é a dele não fala que tem um carro. Não, graças a Deus o Senhor me deu condições de ter um carro e me deu condições de fazer o seguro. Vou fazer o seguro sim. Ele pode falar mal do amigo dele, é amigo dele. Não, você não é amigo do amigo dele. Entendeu? Você não tem o direito de falar mal do amigo dele. Olha só. Pastor, voltou para a aula aí, pastor. Amém. Obrigado, Fernando. Não vai rasgar o seguro, mas se não faz mais perguntas até o final da aula. Seguindo, né? Olha só.
À medida que se pode identificar o material traditivo que procede a uma obra literária, que precede, perdão, a uma obra literária, e com isso distinguir entre elementos prevenientes da tradição e a contribuição do autor, é possível também destacar a intenção expressa no material traditivo do deslocamento de ênfase que ocorre na fixação por escrito. Este enfoque da assim chamada história da redação busca determinar a intenção com que um autor modifica suas tradições ou que impinge as concepções que utiliza. Então, por exemplo, você escreve algo, vamos pensar, você escreve algo sobre um determinado assunto, você vai colocar o seu ponto de vista ali, porque você escreve a partir de um lugar e de uma época. Vou pegar uma coisa simples. Se eu for conversar com meus sobrinhos sobre o regime militar, meus sobrinhos vão tratar o assunto como ditadura militar e uma época terrível de destruição. Se eu for conversar com o meu pai sobre a ditadura militar, meu pai vai me corrigir, vai dizer que é regime e vai dizer que era a melhor época do mundo. Então você percebe que de acordo com a época que o indivíduo está e o olhar que o indivíduo tem, é uma coisa que ele diz. Por exemplo, tem gente agora que está conseguindo responsabilizar o Bolsonaro pelo que aconteceu em Brumadinho, né? E assim, por exemplo, e enquanto tem gente que critica a ideia de privatização do Bolsonaro, você não vê a pessoa que critica a ideia de privatização do Bolsonaro criticar a falta de fiscalização do governo PT de Minas e do governo PT do Brasil. Então você percebe que de acordo com o lugar e com a época que você está, você tem um ponto de vista. Seja crente ou não seja crente, somos seres humanos. Entende? Então, como é que eu posso dizer? Nossa vista é a partir de um ponto. Então nós enxergamos a partir de uma posição. É como aquele caso, o cara que crê que perde a salvação, ele tem as razões dele, e o cara que crê que não perde, tem as razões dele. E se você pensar assim, mas como é que pode? Ele vai explicar. Por quê? Porque aquela é a compreensão dele, se bobear desde que ele nasceu. Entende? Então existem situações que a gente, por exemplo, precisa perceber, que nem quando você conversa com um ateu das ciências exatas, ele está a partir de um lugar. Então, antes de discutir com o cara, eu tenho que ter aquela humildade de tentar escutar o cara e entender por que ele vê como ele vê. Porque não tem como você, como religioso, discutir com um cara da ciência. A frequência é outra. Para a gente não faz diferença se a mula falou, mas para o cientista faz, porque o olhar dele é científico, não é um olhar de fé. Para a gente não faz diferença essa questão assim de mas não é racional, não é possível uma mulher virgem dar à luz um filho, né, e tal, assim, mas eu creio. O cientista não pega essa vibe, tá entendendo? Não tem como. Tem como? Pela fé. Tá, mas e a prova? Eu não tenho que te provar nada, eu creio e pronto. Será que o Tá dando para ter essa ideia? Quem vai fazer um livro sobre isso é o Jefferson. É o Jefferson. Aí nesse caso, só não pergunta lá no grupo de teologia batista da CBB, senão vão descer e levar nele. Aí nesse caso, por exemplo, um caso especial na relação entre tradição e interpretação representa a apropriação de material traditivo ou ideário extrabíblico no Antigo Testamento. Só uma observação histórico-traditiva permite que se adote o questionamento histórico-religioso de forma apropriada, especialmente a comparação com aspectos análogos do mundo circundante. Ou seja, eu vou tentar entender determinada situação porque nessa época existia isso e aquilo. Por exemplo, existem alguns que dizem que algumas leis do período mosaico podem estar relacionadas ao Código de Hammurabi da Babilônia, porque há algumas semelhanças
né, sobre esse código, né, com o código legal de Moisés. Então, por exemplo, dá aquela impressão que veio antes de Moisés. Moisés copiou. Entende? Aí o que acontece? Depende. Não. Porque isso, entende? Porque é o seguinte: quem quer prejudicar a fé dos outros pode pegar um caminho desse. Mas quem quer compreender o material escrito, por exemplo, hoje a gente está lendo isso aqui. Mas o que acontece? Se vocês se aprofundarem, né, na pesquisa, vocês podem verificar o seguinte: teólogos, biblistas que defendem a autoria mosaica, quais os argumentos deles? Teólogos, biblistas que defendem uma teoria documental de várias fontes, quais são os argumentos deles? Ou você mesmo, como pesquisador, né, de ir para material inglês, alemão, francês, né, espanhol, italiano, seja lá o que for, você se desenvolver na área e levantar a bandeira em cima disso. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a questão de perder a fé por uma coisa ou outra é uma coisa assim muito, como eu posso dizer, para quem escutou e acreditou. Entende? Assim, meu professor disse que Moisés não existiu. Tem gente assim que vai para a faculdade, né? Também uns caras que mal vai até na escola bíblica, né? Aí o cara vai para a faculdade, aí se depara com o professor de história, com o professor de filosofia, pronto, daqui a pouco o cara não é mais crente. Pastor, e qual é a mentalidade? Entendeu? Porque ele dependia só de uma repetição do pastor. Ele não tinha uma fé viva, ele e Deus. Ele vivia na fé dos seus pais. Deus era o Deus dos seus pais, né? E aí nisso o que acontece? Quando ele se depara com aquele bombardeio de um professor que já deve ser um cara magoado com a igreja, deve ser um camarada que já tem bronca por causa de alguma coisa, ou de repente ele vive em algum tipo de prática que a Bíblia condena, então ele já está mordido com o evangélico, não gosta do Malafaia, sei lá qual o motivo, que é subjacente o negócio, aí ele vai e descarrega. Daí é a discussão sobre escola sem partido, né? Que assim, não existe doutrinamento, tá, aí o que acontece? Todo mundo tem um ponto de vista. A questão é que tem aqueles que admitem, é meu ponto de vista, mas eu não vou pegar o barro fresco, que é o meu aluno que não teve contato com várias vertentes, e vou dizer assim, esse aqui é o caminho certo. Eu ainda estou no caminho. Como é que eu vou falar isso para o garoto? Entende? E aí tem uns que fazem isso. E é o que eu costumo dizer quando alguém vem falar para mim que Deus não existe. Olha só, como é que a gente prova que Ele existe? Como é que prova que não existe? Vamos fazer um negócio? Deixa para lá. Porque você tem como me provar que Ele não existe? Tem como você me dizer que não tem demônio? Tem como você me dizer que não existe diabo? Tem como você me dizer? Você não tem como. Então vamos fazer um negócio? Você não crê? Vida que segue, velho. Vai você para lá e eu fico aqui. Entendeu? Eu continuo orando a Deus, continuo repreendendo o demônio, tá entendendo? Eu continuo na minha vidinha e você fica aí achando que o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Mas o senhor já conversou com, não sei se já conversou, cara, eu falando se o senhor já conversou com um judeu ortodoxo? Nunca. Não. Para saber qual é a mentalidade deles em relação a um professor desse aí, no caso. Se eles vão bater de frente, o cara não vai nem querer ouvir. Não, ortodoxo com certeza não. Não vai nem querer ouvir. O outro tipo de judeu, talvez até em nível de pesquisa. Mas o ortodoxo possivelmente vai ter aquela postura. Não. Assim, a parte mais difícil não tem a ver se você é cristão ou se você é judeu. Mas se você é um cara radical ou se você é um cara que assim, eu leio e nem por isso o mundo acaba. Entende? Tem aquela pessoa que, digamos, como por exemplo, tem gente que vai conversar com a gente e fala, em 5 palavras, fala 10 palavrões, né? E aí que... Não precisa falar do seu irmão. Aí o que acontece? Existem pessoas, eu estou vendo só barriga, entendeu? Aí em relação a isso, né, tá desculpado. Em relação a esse caso, né, por exemplo, mas tu achou graça? Então olha você, pô. Aí em relação a isso daí, o que a gente verifica? Que
O indivíduo, ele pode ficar daquele jeito assim, esse cara, esse endemoniado, e não sei o que, como ele pode ter uma postura do tipo, eu vou ouvir o que ele tem para falar, embora ele esteja acostumado a falar palavrão. A questão é que, assim, até que ponto a gente tem aquele nível, né, de eu vou escutar, discordando de você, pensando diferente de você, sem necessariamente ficar esperando você respirar para te interromper e contrapor. Entende? Porque tem gente que é assim, vamos discutir. Não, ele não está discutindo, ele está falando com ele mesmo. Porque o outro falou um negócio, mas ele não ouviu o argumento do outro. Ele está esperando o outro parar de falar para ele retrucar. Isso não é diálogo. Então eu entendo que quando a pessoa ela tem uma certa abertura para pelo menos assim, vou escutar, vou considerar, vou refletir e vou dizer se concordo ou discordo, sem problema. E não assim, pô, tá entendendo? Como dizia minha falecida mãe, pô, burro velho fazer isso é bonito para criança, né? E aí, no caso, uma problemática que não se podia mais solucionar com o auxílio da crítica literária e que só foi reconhecida em todo o seu alcance depois de Wellhausen, é constituída pela ampla gama de paralelos entre textos veterotestamentários e vetero-orientais. Por exemplo, entre o mito babilônico da criação, Enuma Elish e Gênesis 1, ou a tábua 11 da epopeia de Gilgamesh e a narrativa do dilúvio. Algo análogo acontece com os salmos, textos legais e sapienciais. Não sei se vocês já ouviram falar de Enuma Elish, né? Então, acontece. Depois digita lá no Google, Enuma Elish. Enuma se escreve E-N-U-M-A, Elish E-L-I-S-H, né? E aí, assim, você de repente olha um negócio desse, você vai ver uma narrativa, né, das origens. Aí você olha de repente, né, a tábua 11 da epopeia de Gilgamesh e a narrativa do dilúvio. E aí você dá uma olhada e vê que assim, existem algumas narrativas. Lembra quando eu falei do Código de Hammurabi, a lei de Italião, né, de você olhar algumas situações e você perceber que algumas coisas são similares. Por que são similares? Porque elas pertencem a uma época parecida. Entende? Então é como, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? O Deus legal, o Jesus joinha, é um Deus e um Jesus desse tempo. Na Idade Média, Jesus não é assim. Aí é por quê? Porque Jesus é diferente? Não, porque a leitura de Jesus é diferente. O Deus de hoje não é o Deus que castiga. O Deus da Idade Média castigava. Aí é porque Deus castiga ou não castiga? Não. É porque o auditório de hoje não suporta ouvir que Deus castiga. E aí o pregador faz uma média. Hoje Deus é o Deus que dá o camarão amarelo. Entendeu? Então, se você observar bem, a questão não é Deus, nunca foi Deus. A questão é a nossa leitura do próprio Deus. Daí a nossa honestidade na hora da pesquisa. Por quê? Porque a questão não é Deus revelar, a questão é como eu recebo essa revelação. Como eu quero receber. Ainda tem isso. Está dando para entender? Por exemplo, Deus fala para Caim, né, sobre aquela questão de que se alguém fizer mal a ele, vai ser punido. Lameque fala o quê? Bati num cara porque me feriu, matei um cara porque me pisou. Que aconteça comigo, né, multiplicadamente, o que aconteceu com Caim. Ou seja, Deus falou um negócio para proteger Caim, Lameque se apropriou de um negócio que Deus falou para proteger Caim, para Lameque fazer besteira. Então você percebe que assim, isso não é de hoje, isso é do homem. Quando eu costumo dizer que bom é do céu para cima, por isso que eu vivo dizendo, do céu para baixo eu não confio em ninguém, nem em mim, porque até eu vacilo comigo. Ontem eu estava pregando, a mensagem, né, foi ninguém é perfeito, e eu falei, olha, quem se opõe a mim, acha que está do lado do bem. Quem é meu fechamento, acha que está do lado do bem.
Quem fala bem da igreja acha que está do lado do bem. Quem fala mal da igreja acha que está do lado do bem. O que a gente tem que ter cuidado é de não estar dentro da ilusão. O coração humano é enganoso e perverso. A Bíblia diz: quem o conhecerá? É Deus quem esquadrinha os corações. O caminho do homem reto lhe parece, mas é Deus, né, que pesa os seus caminhos. Deus que pesa o que está acontecendo. Então, o que acontece? A maioria de nós, né, está sempre interpretando as coisas ao nosso próprio favor, quando a gente deveria interpretar contra nós. Em vez de eu me ver como Davi, né, e ver o outro como Golias, que tal eu me ver como Davi e ver o outro como Urias? Em vez de eu me ver como Davi e ver o outro como Saul, né, que tal eu me ver como Saul e o outro como Davi? Então, assim, é uma situação em que muitas vezes nós sempre nos achamos os mocinhos da história. E aí, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que Deus vai fazer justiça com aqueles que nos fazem mal. Só que às vezes aquele que nos fez mal, ele só reagiu ao mal anterior que a gente fez a ele, mas a gente não enxerga ou não quer enxergar isso. Entende? É aquele negócio: a filha dos outros é perdida, a minha está mal orientada. Entendeu? Essa mesma passagem que o senhor falou aí está escrito assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. É na mesma passagem? Jeremias. Pensei que estava indo para Provérbios, também um susto. Jeremias. Aí, dependência literária imediata da literatura veterotestamentária em relação à leitura vetero-oriental só ocorre em casos excepcionais. Em regra, há uma relação indireta, histórico-traditiva. Quando conseguimos captar o que foi assimilado e o que foi adaptado em termos de tradições, qual a inspiração e em modelos estranhos e a reinterpretação corretiva dos mesmos, então se tornam visíveis ao mesmo tempo o condicionamento externo e a peculiaridade do texto veterotestamentário. Então, por exemplo, quer ver? Vamos pensar. Quando a gente olha para textos de culto na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê a questão da reunião, né? O pessoal está lá, um tem salmo, o outro tem profecia, o outro tem não sei o que lá e tem não sei o que. Agora, você percebe que essa ideia do sai do chão é uma ideia do século 21. Inspirado em quê? Nas apresentações de palco. Não precisa fazer nenhuma pesquisa. Nas apresentações? De palco. Estou dizendo que é errado? Não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que a cultura faz isso com a gente. Em contrapartida, aquele culto super litúrgico que só falta o pastor falar em latim, entendeu? É mais próximo de quê? Da Igreja Católica Romana.